Os ciclos geológicos, nós sabemos hoje, demoram mais ou menos 150 a 200 milhões de anos. Neste ciclo geológico, formam-se oceanos, formam-se cadeias montanhosas, né? E fecham oceanos também, né? Desaparecem oceanos. Então, o nosso Oceano Atlântico, mais 40 milhões de anos, ele estará morto, né? Desaparecerá porque ele começará a ser, por processo geológico, começará a ser encurtado a sua crosta e com isso esse oceano vai sendo consumido, criando novas cordilheiras de montanhas. As discordâncias geológicas, a ordem dos estratos, a relação entre as rochas que cortam umas ou outras, né, são elementos que nós utilizamos a fins de correlacionar sequências rochosas, mesmo que não estejam contínuas espacialmente, né? Para que a gente chegue num mapa geológico, nós temos que fazer uma espécie de uma cartografia geológica. Nós vamos usar todas aquelas inferências que eu apresentei para vocês, né? E através dessas inferências, nós vamos cartografar num mapa a distribuição geográfica dessas unidades, né? Muitas vezes nós temos apenas o solo, né? Mas nós podemos fazer extrapolações em regiões tropicais. A alteração é tal que os solos são espessos, né? Nós podemos ter espessuras de até 20 metros de solos. Solos derivados das rochas subjacentes. E, portanto, nós podemos fazer as extrapolações. Ou seja, apesar de o intemperismo, né, e a erosão dificultar a observação dos aspectos originais, nós podemos fazer extrapolações geológicas e, com isso, fazermos, com base em observações de corte de estrada, como vocês fizeram, pedreiras, morros, cachoeiras, fazermos as ilações em relação ao mapa geológico, tá? Temos convenção para isso. Cores rosa com destaque em vermelho significa granitos e ignais, tá? Em mapa geológico nós temos essa convenção. Representam escudos, como o escudo atlântico, expondo rochas que foram formadas originalmente a 10, 15 quilômetros de profundidade. A erosão vai raspando e com isso nós vamos tendo o aparecimento dessas rochas. Outras cores mais claras representam rochas sedimentares, como a Bacia do Paraná, como a Bacia do Parnaíba, a Bacia do Amazonas, e traços pretos serão falhas, diques, né, as estruturas geológicas posteriores, tá? Aqui está um exemplo. É um mapa em outra escala, em relação àquele do estado de São Paulo, né? Aqui nós temos um mapa continental, vejam, aqui está Curitiba, São Paulo, né? Aqui Cabo Frio, né? Nós vemos novamente os sedimentos recentes da Bacia de São Paulo, terciária. Aqui está a cor suave da Bacia de Taubaté, o Vale do Paraíba, né? Itaboraí, Bacia de Curitiba, representam abatimentos na crosta continental que foram preenchidas por sedimentos recentes, né? Aqui está a borda da Bacia do Paraná também, né? Esta camada, como vocês viram, é a mais antiga, e esta aqui, por cima, é a mais nova, né? E temos outras ainda, né? E o róseo representando a crosta continental, afetada por uma série de falhas, rupturas, né? Enormes rupturas da crosta continental, né? Que representam esforços passados. Muitas vezes essas rupturas são reativadas, né? Vocês tiveram notícia há pouco, norte de Minas Gerais, um terremoto, né? 4,3 na escala Richter. São antigas rupturas, né, que foram reativadas porque o planeta é vivo, né? Aliás, uma particularidade, né? Nós temos aqui em Rio de Janeiro, vocês estão vendo aqui essas estruturas, né? Aqui fica a nossa usina nuclear, né? De Angra, né? E claro que a engenharia permite, né, você estabilizar esta região. É necessário que você tenha usinas nucleares próximas ao mar, né? Não para ter tsunamis, né, mas para que a gente tenha aqui a água para resfriar, né, os reatores, né? Mas hoje a tecnologia, né, permite, em regiões de alta sismicidade, termos até a torre mais alta do mundo, como lá no Japão, né? E lá é uma região sísmica, extremamente sísmica. Então, não tenhamos risco em relação aí à nossa usina
nuclear, né? Mais um outro aspecto que a gente tem que conciliar em relação à geologia são os aspectos da geografia física, né? Nós temos importantes elementos que respondem pela organização geológica, né? O Planalto Ocidental e as costas basálticas representam exatamente o limite da bacia do Paraná. As costas da região de Botucatu representam antigos derrames, aqui vocês veem até uma nuance aqui na imagem, né? Representam o fronte desses derrames, né? Quem vai aqui para Botucatu, Serra do Botucatu, vocês veem belíssimos exemplos de derrames, né? De vulcanismo da bacia do Paraná. Nós temos uma região aqui mais baixa, que nós chamamos de depressão periférica, que está limitada pelas costas basálticas e pelo Planalto Atlântico, né? Serra da Mantiqueira, né? E aqui a Serra do Mar, e nós temos aqui a província costeira. Então, esta organização geomorfológica tem a ver com a organização geológica. Então, o escudo atlântico é toda esta região envolvendo a província costeira e o Planalto Atlântico, né? Aqui estão os sedimentos recentes da bacia de São Paulo, bacia aqui de Taubaté, etc., né? E aqui nós começamos a ter, a partir do Planalto Atlântico, cada vez menos rochas metamórficas e cada vez mais o material sedimentar da bacia do Paraná, né? Coberto pelos derrames ou a sua alteração, o solo roxo, terra roxa, tão importante aí do oeste paulista, né? Então, novamente, entrando para esse mapa, né, das principais unidades, nós temos aqui outra vez as rochas da bacia do Paraná, né? Os derrames são esta grande unidade, né? Aqui está a região da depressão periférica, o Planalto Atlântico e a província costeira, que envolve, inclusive, a sedimentação recente. Quando a gente desce aí a Anchieta ou a Rodovia dos Imigrantes, aquela vista belíssima, plana do litoral paulista, né? É a planície costeira aí de Santos. Aliás, um ponto interessante, eu já vou antecipar para vocês, esses limites, né? Esses limites, né? Vejam que eles são muito parecidos, né? Acompanham, né? Um ao outro, né? Representam curvas de nível, tá? Significa que aqui está mais baixo, aqui é mais alto, vamos dizer aqui, 550 metros, 800 metros, 900 metros, né? Então, se nós temos limites de camadas acompanhando curvas de nível, significa que nós temos camadas horizontais. É mais um outro elemento que nos indica essa visão original das camadas. Tá? As camadas sedimentares, arenosas, que têm muitos espaços entre os grãos, são excelentes aquíferos. Tá? São aproveitados, né? Região de Ribeirão Preto, por exemplo, né? Os aquíferos, que são o aquífero Guarani, que é o principal aquífero aqui do sudeste brasileiro, né? Esse recurso subterrâneo ele é aproveitado para as indústrias, para suprir as cidades, né? Hoje há programas governamentais justamente para proteger este aquífero de contaminação, porque a agricultura com seus agrotóxicos, né, e com a chuva, isso pode impregnar e contaminar, né? Existem mapeamentos até em áreas de recarga de aquíferos que estão situadas em cemitérios, imagine isso, né? Ou plantações que usam muitos agrotóxicos. Então, isso tudo está sendo controlado justamente para preservar a qualidade desses aquíferos, né? Nós podemos trabalhar com mapas desta forma. Então, a visão superior das unidades, mas nós podemos trabalhar também como se nós estivéssemos vindo de frente, olhando as unidades. Tá? É uma outra forma de nós observarmos a camada. Nós chamamos isso de um perfil, ou perfil geológico. Tá? Então, aqui vocês têm agora uma dimensão, uma segunda dimensão. É a profundidade ou a espessura da crosta. Litoral, interior. Tá? Região oeste paulista. Então, nós temos aqui, olha, o Planalto Atlântico
sustentado por granitos ignices, né? Altas elevações, as maiores são sustentadas por quartzitos, então, rochas com muito quartzo, então muito resistentes, né? E que nos dão aqui, por exemplo, Serra do Japi, Morro do Jaraguá, né? São rochas quartzíticas, né? Ou talvez nos dão o Espigão da Paulista, né? Que são rochas ígneas, rochas metamórficas, né? E aí, descemos da Paulista, estou fazendo uma analogia aqui, nós chegamos aqui à região da cidade universitária, onde nós temos os sedimentos terciários da Bacia de São Paulo. São sedimentos associados aos rios, Rio Pinheiros, Rio Tietê, né? São sedimentos que estão extremamente contaminados pela ocupação urbana, né? Os poços subterrâneos que eram feitos há décadas, né? Estão todos contaminados, ninguém mais utiliza mais essa água, né? Então, São Paulo está sobre uma bacia sedimentar, mas lateralmente nós temos a Serra do Mar, né? A depressão, aqui nós temos as planícies aluviais de Santos, né? E aí nós temos esta região que nós chamamos de depressão periférica, que fica entre o Planalto Atlântico e a Bacia do Paraná, as cuestas de Botucatu, né? E aqui as camadas estão deformadas, né? As camadas estão inclinadas. Essa é uma inclinação exagerada, porque isso aqui representa a Bacia do Paraná, tá? Aqui nós temos sedimentos, nós temos os condutos vulcânicos, né? Gerando os derrames que sustentam as cuestas de Botucatu. Então a gente pode, além de criar um mapa geológico, interpretar um perfil geológico, e com isso eu vou dizer assim, ó, esta é a unidade mais antiga, né? Esses são os sedimentos que estão depositados sobre essa unidade mais antiga. Deu para entender o raciocínio, gente? Tudo bem? Dobras, falhas, ou seja, estruturas em rochas, né? Isso tem um vínculo direto com a formação de montanhas, tá? No tempo geológico, isso vai gerar, inclusive, as rochas dos escudos, né? Conforme eu disse, os escudos são grandes áreas de exposição de rochas metamórficas ígneas, né? E particularmente as rochas metamórficas, e que são o sítio das deformações e das estruturas, né? Por definição, estruturas, nós podemos ter estruturas coesivas, em que não há ruptura, e nós temos estruturas de ruptura, que são as falhas, tá? Estruturas coesivas, sinônimo, dobras, deformações. Estruturas de ruptura, sinônimos, falhas, fraturas. Qual a diferença entre falhas e fraturas? Falha envolve deslocamento entre blocos rochosos. Deslocamento entre blocos rochosos significa pressão, significa metamorfismo dinâmico, né? Fraturas, basicamente, é a ruptura da rocha e você tem um espaço vazio entre essas rochas, tá? Essa é a diferença básica. Existe um capítulo que ilustra esse tema, é o capítulo 16 do Decifrando a Terra, tá? É um capítulo denso, mas vocês novamente filtrem dali a informação relevante para este conhecimento para vocês, né? Então, as montanhas, né, vocês já sabem, se erguem na convergência entre placas tectônicas, né? E nesse ambiente, ou seja, metamorfismo regional, aporte de grandes pressões e temperaturas, nós vamos ter rochas dobradas, né, por conta dos ambientes profundos, e nas áreas mais rasas, as rochas estão quebradas, né? Por outro lado, por conta dessas grandes tensões associadas às placas tectônicas, esse material contorcido, quebrado, né, torna-se menos denso e soerguido a 8, 9, 10 mil metros de altitude, né? Retratam, sem dúvida, né, a magnitude dos processos que transformam a superfície do planeta e que são induzidos fundamentalmente pela dinâmica do manto, né? As correntes de convecção, as plumas,
né, que vão modificando paulatinamente a morfologia do nosso planeta, vão transformando esta crosta, tornando-a geologicamente mais evoluída, e não só a crosta, como os oceanos, a atmosfera, né? Então a tectônica de placa é que vai nortear todas essas modificações e mais, vão adaptar ambientes para a presença da vida no tempo geológico, né? Então, imaginem na época das grandes glaciações, que nós vimos aqui um exemplo marcante no último afloramento, né? Certamente naquele momento, né, a vida de alguma forma foi arrefecida, né? Então mostrando novamente como os ambientes, né, são, ou seja, a tectônica de placa, são norteadores, condicionantes da evolução biológica, né? Então, como eu disse, deformações, fraturas, falhas acontecem no ambiente de convergência de placas. Seja no ambiente em que vocês têm, tipo o Japão, crosta oceânica descendo abaixo de crosta continental ou crosta oceânica, ou quando dois continentes se chocam, como é o caso da Índia se chocando com o Himalaia. Não só deformações, falhas, fraturas, mas também terremotos. Já mostrei aqui animações para vocês, ilustrando, né, como os limites das placas estão associadas com terremotos, com vulcanismo e outros elementos, né? Então aqui novamente está aquele preceito que eu disse para vocês. Camadas se depositam de maneira horizontal, né, e pela ação do metamorfismo vão se tornar contorcidas, deformações coesivas, né, e num ambiente mais rígido vão se quebrar por conta dessas pressões. Muitas vezes, algumas rochas vão se sobrepor a outras, no que nós chamamos de uma estrutura chamada falha de empurrão. Isso cria uma complexidade, porque se eu tenho os estratos originalmente numa sequência e parte deles cavalga o seu adjacente, eu vou complicar toda a história desse pacote. Vai ser muito difícil recuperar a história primitiva desta região. Mas é assim que evolui o planeta, de uma maneira bastante complexa, né? Então as rochas se deformam, isso ocorre em profundidade. Isto aqui é uma raiz de uma cordilheira, de uma cadeia de montanhas, né? Uma amostra de mão, aqui na mesa, né? E uma amostra de um paredão, né? Mostrando como as rochas, muitas vezes, se deformam de tal modo que um pedaço cavalga o outro, né? Este pacote aqui era dessa região. Ele subiu as grandes tensões que acompanham esse tipo de processo, né? Como aqui também, né? Essa deformação e uma parte dele sobre o outro, né? Ou seja, os processos de convergência acabam encurtando a crosta. Quer dizer, no momento que eu pego uma parte da crosta e subo sobre o outro, significa que eu estou encurtando a crosta. Se em alguns locais eu estou tendo encurtamento crustal, em outros, para manter o equilíbrio, eu tenho que ter expansão da crosta. Tenho que ter nascimento de crosta, né? E, na verdade, o processo é exatamente esse. Em locais eu tenho separação de placas com adição de material, criação de novo assoalho oceânico. Em outros locais eu tenho choque de placas, cavalgamento e encurtamento da crosta. E esses processos vão modificando continuamente a crosta do planeta, na escala de bilhões de anos, né? Então, aí está uma das razões de a gente estudar as deformações, as estruturas. Este é o campo da geologia estrutural, uma ramificação das geociências que tenta estabelecer a geometria das estruturas. Isso tem uma série de implicações.
Se eu consigo recuperar, vamos dizer assim, a configuração original, né, isso vai ser muito importante. Vamos supor, se eu tenho um determinado minério valioso, né, numa camada deformada, se eu reconhecer qual é a estrutura, eu vou poder perseguir esse bem mineral para achá-lo em outras regiões. Né? Um exemplo, o petróleo. Se eu consigo estabelecer qual a geometria da camada que contém petróleo ou gás, né, olha, eu vou conseguir, então, perfurar, né, e prospectar esse bem mineral. Né? Água, da mesma forma. Né? Então, há uma implicação geológica muito importante, além do aspecto científico. Né? Claro que isso tem a ver com tensões. Né? Compressão, tensão. Né? Que são parâmetros físicos, que no caso do planeta são em 3 dimensões. Então, os estudos têm que envolver, os seus modelos têm que envolver 3 dimensões. Né? E nós vamos tentar, então, compreender se as tensões são compressivas, se são distensivas, de separação, tração, ou se são de maneira cisalhante, gerando rasgamento. Olha a importância disto se eu estou construindo uma estrada. Né? Se eu reconheço tensões cisalhantes, né, no meu barranco, no meu corte de estrada, né, para prever possibilidades de desmoronamentos, túneis também. Né? Então, este campo da geologia estrutural ele é muito utilizado na engenharia, por exemplo. Nós temos vários profissionais, né, especializados na questão da geologia estrutural que trabalham em minas, trabalham em barragens, trabalham em estradas, né, em obras de metrô, né, justamente para estabelecer quais são as tensões, prever quais são as tensões e, com isso, então, em obras de engenharia, tentar, de alguma maneira, minimizar, quantificando, né, essas forças, área, né, quantificar esses elementos para fins, uma série de utilizações. Né?